Eu estava ontem falando na Aliança de Membresia, e já estava querendo trazer uma palavra, né, para vocês sobre isso. Nós falamos muito na igreja sobre Deus, e é maravilhoso. Nós falamos muito sobre o próximo, e é maravilhoso. Mas eu estava olhando ontem, quando falei para eles do primeiro mandamento. Vamos ver, quem sabe, qual é o primeiro mandamento? Fala bem bonito, diga amar a Deus. E qual o segundo mandamento? Amar ao próximo. Normalmente a gente fala, o segundo mandamento é amar o próximo, mas tem mais um pedacinho no segundo mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, o segundo mandamento tem uma parte relacionada, né, primeiro mandamento a Deus, o segundo ao meu irmão, e o final do segundo mandamento tem uma parte que está relacionada à minha pessoa, a eu mesmo. Então, vamos ler esse texto. Eu acho que acabou de queimar um cabo desse telão aqui, e isso acontece quando essas coisas acontecem aqui em casa, quando queima a televisão, né? Mas faz parte da vida. Então, vamos lá. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 22, verso de número 39. Mateus 22, verso 39. Está escrito assim: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou pedir para todos vocês lerem juntos. Leiam, por favor. Minha primeira pergunta: você gosta de você? Você gosta de você? Eu espero, algumas pessoas vão dizer, pastor, você vai alimentar orgulho agora de manhã. Eu espero pregar a palavra de Deus, e espero que você entenda a palavra de Deus no contexto da palavra de Deus. O que está escrito aqui, está escrito, e esse texto foi escrito relacionado a mim mesmo. Foi Jesus que falou. Então, eu preciso amar a Deus, eu preciso amar os outros, mas eu preciso amar a mim mesmo, é o que está escrito na palavra de Deus. Como você se sente sobre você, esse sentimento vai afetar diretamente a forma como você trata as outras pessoas. Vou repetir: como você se sente, como você se percebe, como você é, vai afetar diretamente a forma como você trata as outras pessoas. As pessoas que se odeiam, certamente odiarão o seu semelhante. Existem pessoas que precisam, às vezes, ou seguidamente, diminuir os outros para poder melhorar um pouquinho a sua ou a imagem que elas têm de si mesmo. Existem pessoas que precisam apreciar, valorizar mais as habilidades e os dons que Deus lhe deu. Precisamos aprender a valorizar a nossa existência. As pessoas ao seu redor serão afetadas diretamente pela maneira como você lida consigo mesmo. E quando eu começo a olhar para esse texto, eu percebo tanta dificuldade que nós hoje enfrentamos e vimos pessoas enfrentarem por não saberem lidar consigo mesmas. Alguns nem se conhecem, nem gostariam de se conhecer, porque não saberiam o que fazer com a sua realidade interior. Então eu queria pensar muito com você. Primeiro, você gosta do seu nome? Você gosta do seu nome? Quando eu contar 3, fale o seu nome o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Primeira coisa, né? Nós precisamos aprender a gostar do nosso nome. Nosso nome tem a ver com a nossa identidade. Deixa eu pensar um pouquinho sobre cada um de nós, né? Eu quero levantar alguns pontos aqui hoje de manhã. Quando comecei a viajar, e você sempre viaja, você leva uma mala. E a mala, você vai levar tudo que você acha que vai precisar para os dias que você vai ficar fora. É normal
que a gente sempre coloque dentro da mala mais do que a gente vai precisar. Estou certo ou estou errado? Todas as viagens que eu fiz, apenas uma vez, eu levei menos do que eu precisava gastar ou usar. Normalmente, eu levo de 20% a 30% mais do que eu uso numa viagem. E se a gente for pensar nas mulheres, então, esse índice talvez suba lá para 50%. Você carrega a sua mala de coisas que você acaba não usando. Quem já passou por esta experiência? Assim é na vida também. A vida é uma grande viagem, uma grande viagem. E nós vamos colocando nessa mala muitas coisas que nós imaginamos que vamos precisar. À medida que você vai se tornando experiente na vida, que você repete suas viagens, então você pode diminuir muito o que você vai levar para uma viagem. Normalmente, quando eu viajo no Brasil, eu viajo com uma mala de 10 quilos para 3 dias, porque eu já sei, de repetir esse processo, eu já sei que eu vou precisar disso, e eu não levo coisa sobrando, porque para que você ficar carregando um monte de coisa que você não vai usar? Porém, eu penso que o meu primeiro ponto para você, mexa na sua bagagem. Diga, mexer na minha bagagem. Mexer na minha bagagem. O que eu quero falar com isso? É importante que você aprenda a lidar com o seu passado, que você aprenda a resolver coisas que ficaram para trás, porque passado mal resolvido se torna presente. Então, tem muita coisa que alguns de vocês já deveriam ter deixado para trás, mas algumas pessoas continuam carregando algumas coisas. Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz: quando eu era menino, eu me portava como menino, mas agora que eu me tornei homem, eu deixei as coisas de meninos. É interessante como, lidando com gente todo tempo, eu percebo pessoas adultas, às vezes com 30, 40 anos, 50 anos, tendo atitudes de menino, tendo atitudes de menina, nos relacionamentos de família, de relacionamento de igreja. Eu vejo pessoas agindo, por exemplo, eu já não vi isso, mas eu vi informação aqui, chega para mim, às vezes pessoas no estacionamento, quando alguém diz, põe o seu carro aqui, pessoas aqui no estacionamento da Shalom, eu não sei quem é, mas tendo atitudes de crianças desobedientes, e batendo o pé, dizendo, não põe aqui, eu quero pôr em outro lugar, já devia ter deixado uma atitude infantil de quando não é atendido na sua expectativa, como reage. Isso em casa, isso na igreja, isso no trabalho. Paulo diz, eu deixei as coisas de menino. Quanta gente fica emburrado, você sabe o que é a palavra emburrado? Impressionante, adultos emburrados, como meninos de 9, 10 anos, quando ficam contrariados, que fecham a cara, esticam o bico, eu já vi muito adulto na igreja emburrado. Atitudes que deveriam ter sido deixadas para trás, porque já mudou a estação da sua vida. Então, muito interessante você olhar para situações que foram ruins lá atrás, e procurar resolver estas questões. Tem gente que carrega, eu acompanho pessoas, tem gente que carrega na sua mala mágoas de 20 anos atrás, mágoas de 30 anos atrás, e continua com a sua mala pesada, uma viagem difícil, porque alguém lhe feriu um dia, e ela continua carregando aquela pessoa dentro da sua mala. Então é necessário que você aprenda a resolver as coisas do passado. Diga assim, passado é passado. Nada melhor do que você poder ser uma pessoa livre do seu passado. Como líder da igreja, como pessoa que lida com muita gente, então eu firo muitas pessoas, às vezes com uma palavra, às vezes com uma ação, às vezes eu nem sei, mas pessoas se aborrecem comigo. E muita gente me aborrece também nessa caminhada. Minha mala seria pesada demais para carregar uma turma que, de alguma maneira, aborreceu o meu coração. Mas uma coisa eu aprendi.
Esses dias ainda eu tinha uma situação lá atrás, uma pessoa me causou um dano muito grande. Eu fiquei muito chateado com aquilo que ela fez. Mas eu aprendi que tem que abrir a mala e tirar alguns de dentro da sua mala. Eu li uma frase fantástica esses dias: ame como se você nunca tivesse sido ferido por ninguém. Isso é uma frase extraordinária. Isso é uma frase revolucionária. Foi assim que Jesus viveu. E é assim que Ele propõe para eu e você vivermos. Não importa, né? O perdão é uma ferramenta que Deus deu aos seus filhos, à igreja, e que a gente deve usar e deve usar bastante. Você sente tão bem quando você é capaz de amar alguém que não merecia ser amado. Mas você vai colher algo extraordinário para você, para a sua identidade pessoal, para os seus sentimentos, né, para a sua vida. A vida fica muito leve. Eu encontrei essa pessoa e eu pude tratá-la como se ela nunca tivesse me feito nada. E quando você supera você mesmo, isso é bom demais. Mas quando você não consegue vencer essas questões interiores, a mala vai ficando pesada cada dia mais. Se você aborreceu alguém, vá lá, peça perdão, diga que você precisa daquela pessoa, que você quer viver em paz com ela. Romanos 12:18 diz: quando depender de você, tende paz com todos. Muitas pessoas estão doentes na sua alma, no seu coração e até no físico, porque carregam peso demais na sua mala. E Paulo diz, ele nos estimula que a gente possa ficar liberado de alguns pesos. Filipenses 3:13, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Diga, coisas que ficaram para trás. Coisas que ficaram para trás. Você precisa, eu gosto muito, né, do Mário Rui, aquele meu amigo de Lisboa, quando ele fala, né, que aonde, você pode observar, tem uma praia linda, uma praia que nunca foi explorada, é tudo super, como é que chama quando não foi explorada? Não foi explorada. E aí, num final de semana, um grupo de pessoas decidem frequentar aquela praia. As pessoas, ao deixarem aquela praia, elas deixarão do mesmo jeito ou elas terão deixado marcas de lixo naquela praia. Aonde reúne pessoas vai haver lixo. Tem lixo na família, tem lixo na igreja, tem lixo na sociedade. Lixo é um sinal da existência humana. Lixo em si mesmo não é ruim, é sinal de que teve vida ali. Porém, nós temos que saber o que fazermos com o lixo. Lixo é para ser jogado fora. Mas muitas pessoas insistem em ter a sua mala cheia de lixo, nas suas emoções, nas suas lembranças e na sua história. Lixo é para ser jogado fora. Então, minha palavra hoje de manhã: abra sua mala e tira um bocado de coisas que você não vai precisar usar. Aprenda a entender que algumas pessoas que caminharam com você por um tempo deixarão de fazer parte da sua história. Você não vai terminar a sua vida com todos aqueles que começaram. Você vai deixar alguns relacionamentos para trás e Deus vai colocar novos relacionamentos na sua vida. Muito tempo eu fiquei muito triste na igreja com pessoas que saíram da igreja e foram para outra igreja. Depois eu aprendi, não vou ficar carregando essa turmarada toda na minha mala vai ficar muito pesada. Então Deus abençoe vocês, siga seu caminho, eu vou seguir o meu com as novas pessoas que Deus vai me dar. E hoje eu estou muito feliz com a igreja, com as pessoas que Deus tem me dado, né? Foi bom viver com eles, foi uma bênção, mas eles seguiram o caminho deles e agora nós seguimos o nosso caminho. Assim precisa ser na nossa vida, né? Tem uma mala que tem o suficiente para você viver bem na sua vida. Tira o lixo das suas emoções, dos seus pensamentos e aprenda a viver bem com você mesmo. Segunda coisa que eu quero conversar com você hoje de manhã,
algo que eu aprendi, né, muitos anos atrás, que tem um conceito muito ruim na nossa sociedade, mas é algo bíblico. Mas quando você olha o título de pessoas que fazem isso, é muito ruim. Quem fala sozinho, a gente diz que é o quê? Louco. Não é verdade? Quem anda falando sozinho, a gente diz, fulano tá biruta, fulano tá doido, né? Porque ele está falando sozinho. Deixa eu perguntar, alguém aqui tem o costume de falar sozinho? Levanta a mão bem baixinho, né? Para ninguém julgar você. Muitos anos eu desenvolvi o costume de falar sozinho. Tem 2 lugares que eu falo sozinho. No carro, quando eu estou sozinho no carro, e no elevador, quando eu vou descer ou subir para trabalhar. São 2 lugares que eu falo sozinho. Eu me olho, eu olho para mim, eu olho para o meu rosto, eu olho para a minha expressão. Às vezes, já assim, por exemplo, às vezes eu vou viajar, depois que eu saio para a viagem, eu gosto. Mas até sair, começar a viagem, eu não gosto, porque eu sou muito caseiro. Aí eu fico, meu Deus, agora eu vou ficar 10 dias fora de casa. Eu já penso que são 10 dias que eu não vou poder comer algumas coisas que só tem na minha casa. E aí eu fico meio desanimado. Então, quando eu viajo sozinho, eu desço no elevador, estou com a minha mala, olho para mim e falo, eu sei que você está meio desanimado, Odilon. Mas essa viagem vai ser muito legal, eu te garanto. E o rapazinho do espelho fica contente, dá um sorriso e vamos embora. Às vezes, é impressionante, né? Eu lido com muitas coisas na igreja, e muitas atividades, e às vezes eu quase não dou conta, né, de tudo que eu tenho. Por exemplo, atendi na sexta-feira, tinha uma agenda muito cheia, manhã, tarde, noite. Ontem de manhã, aliança de membresia, 4 horas tinha casamento. E às vezes eu acho um pouco pesado tudo isso, e eu tenho a impressão que não vou dar conta, né? Então eu saio de um lugar para o outro, eu falo assim, Odilon, e Deus sabe que não é orgulho, eu falo, Odilon, você é um rapaz inteligente. Eu falo para mim mesmo. Eu falo, você sabe falar. E Deus te abençoa, vai dar tudo certo. E aí dá tudo certo. Eu aprendo, sem ser orgulhoso, mas reconhecer os dons que Deus me deu. Então, é importante que você converse consigo mesmo. Dê atenção. Eu acho que as mulheres nisso, elas têm uma vantagem dos homens. E muita vantagem. Eu já vi as mulheres na frente do espelho. Eu não sei se elas falam com elas mesmas ou com quem, mas que elas falam e puxam para cá e puxam para lá. Quantas horas as mulheres gastam por mês na frente do espelho? Você já fez conta? Então, enquanto ela está lá na frente do espelho, ela está olhando para ela mesma. Talvez só esteja olhando para o seu exterior, mas ela dá muito mais atenção a si mesma do que os homens. Mas eu encontro na Bíblia uma base para que a gente possa dar atenção para nós mesmos. A maioria das pessoas não sabe cultivar intimidade com o seu interior. Não se conhecem. Às vezes, pessoas se assustam com as suas próprias reações. Lembre que um louco nada mais é do que alguém que perdeu a conexão consigo mesmo. Algumas dessas frases é do meu amigo, pastor JB de Brasília, um homem extraordinário, inteligente, que eu tive o privilégio de ficar amigo dele. Essa frase é dele. Lembre-se que um louco nada mais é do que uma pessoa que perdeu a conexão consigo mesmo. A autoconsciência é a capacidade de se perceber e de se discernir. O Gilberto, poucos de vocês vão saber de que homem é esse que eu estou falando, foi meu professor no seminário. E ele foi membro dessa casa há muitos anos, lá no Templo Antigo. E o Gilberto dava aula na escola bíblica dominical. Sempre ele pegava um salmo e ele ficava ensinando. Quem lembra do Gilberto dando aula? Vários irmãos. E o Gilberto uma vez deu uma palavra que eu nunca esqueci desta palavra. E ele falou assim, meu irmão, minha irmã, por favor, não perca o senso do ridículo. Não perca o senso do ridículo. Impressionante como pessoas, às vezes, não desenvolvem para si mesmas o senso do ridículo, querendo ser aquilo que ela não pode mais ser. Eu vejo, né, na forma de vestir, né, a sociedade mudou, a gente tem que mudar, tem que estar na moda bonitinho, mas eu vou te contar uma coisa. Eu vi uma mulher ontem,
que eu queria que ela tivesse ouvido o Gilberto. Olha, não quero ofender ninguém, por favor, entenda isso. Mas era assim, por favor, eu quero contar a história bem direitinho. Ela devia ter uns 40 anos, 45 anos. Pensa numa celulite ambulante. Numa pessoa assim com um corpo bem deformado. E com umas roupas de uma menina de 12 anos. Pensa que coisa ridícula. Mas é alguém que não tem noção de si mesma. O tempo passou, o corpo mudou, mas ela parou lá numa determinada fase da sua vida. Entendeu? Então, para cada fase existe coisas toleráveis, como roupa em algumas fases da vida. Mas tem umas fases que já não se tolera mais aquilo. Então, ter noção daquilo que é ridículo em relação a você é muito interessante. Não só na vestimenta, nas palavras. Às vezes eu fico chocado. Eu não sou uma pessoa que fala palavrão, não falo palavrão, mas às vezes eu estou em algum lugar e algumas pessoas falam uma coisa estranha. Eu estava numa reunião de pastores um dia e eu levei um irmão, convidei ele para a reunião e ele foi lá. E aí, no meio da reunião, ele pediu a palavra e disse: eu estou na Shalom e sou amigo do pastor. E até minha vida está melhorando, mas ainda não está muito bom ainda, mas também não sei se está tão errado assim, mas sou casado. Mas minha vizinha lá, o marido dela viajou e ela ficou me chamando. Coitada, ela estava sem marido, eu precisei ir lá prestar um serviço. É horrível, eu não sabia o que fazia. Porque é uma pessoa que não tem noção, primeiro de pecado, não tem noção do ambiente que está, entendeu? Então tem conversas que as pessoas não têm ideia de que estão se tornando ridículas. E é preciso, você aprender a cuidar de você mesmo. É preciso você dizer para você mesmo: olha, isso aqui não dá. O salmista, no Salmo 103, Davi era um homem que falava muito consigo. Ele diz assim, a partir do primeiro versículo: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não te esqueças, ó minha alma, de nenhuma das bênçãos. É Ele que perdoa os teus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Então, eu vejo, por exemplo, Salmos 42, verso 5, Davi vai falar com ele mesmo, ele diz: por que você está abatida e por que está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Salmo 57, 8. Acorda minha alma, acordem harpa e lírio, vou despertar a alvorada. Parece que ele está falando com uma outra pessoa, mas ele está falando com ele mesmo, ele está falando com a sua alma, ele está falando com os seus sentimentos, ele está criando uma comunicação e uma conexão interior com ele mesmo. Terceira coisa que eu gostaria que você pensasse, além de falar com você mesmo, além de você abrir sua bagagem e tirar algumas coisas, eu gostaria de pensar contigo hoje de manhã. Como está a sua mente? A mente tem sido um lugar de grandes guerras pessoais. Muitas guerras se travam na mente das pessoas. O maior inimigo de muitas pessoas hoje são os seus próprios pensamentos. Pensamentos sempre produzirão sentimentos. Vou repetir, pensamentos sempre produzirão sentimentos. Sentimentos sempre produzem ações.
E as ações determinam como será a sua vida. Vou repetir. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, e ações determinam como é ou como será a sua vida. O que é que você pensa? O que é que ocupa o seu pensamento? Em Romanos 12, verso 2, Paulo diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma grande dificuldade de relacionamento entre pais e filhos nessa geração, entre avós e netos, porque o pensamento dos jovens hoje, ele é muito diferente dos pensamentos dos seus pais. A minha geração é uma geração que tem facilidade com comunicação de sentimentos, muitos. E essa geração, ela tem mais facilidade com pensamentos. E muitos pais não conseguem mudar a sua maneira de pensar para poder comunicar-se com os seus filhos. A necessidade, Paulo diz, olha, vocês precisam ter uma mente renovada. Há muitas pessoas que a mente está antiquada. Esses dias eu estava numa cidadezinha, e uma cidadezinha bem pequena, e lá eu vi uma coisa que eu não vejo aqui em Curitiba. Eu vi uma máquina de datilografia. E minhas netas nunca viram uma máquina de datilografia. Eu falei, eu vou comprar para levar, só para ela saber quando eu falar o que é uma máquina de datilografia. Aí eu comprei, trouxe, deixei lá em casa. Aí quando a Olivia chegou, ela falou, vovô, o que é isso? Eu falei, isso é um computador do tempo do vovô. Aí ela chega lá em casa, ela fala, vovô, deixa eu brincar no seu computador. Então ela vai lá naquela máquina de datilografia, porque ela não entende o meu mundo. E eu tenho dificuldade para entender o mundo dela. Ela sabe muito mais de celular com 4 anos do que eu. Ela sabe muito mais de tecnologia com 4 anos do que eu. Entendeu? Eu vi agora, vocês usam redes e, por exemplo, boa parte da comunicação entre jovens e adolescentes, principalmente, não está sendo feita mais por palavras, está sendo feita por símbolos, sinais, figuras. E como a gente vai comunicar com essa geração se nós somos das palavras e eles são das figuras? Por exemplo, a nossa comunicação, você quer mandar um abraço para alguém, o que você faz? Você escreve no final do texto, um abraço. Essa geração não escreve um abraço, o que eles fazem? Eles põem um bonequinho lá e resolveu a coisa. Então é necessário, que a gente mude a nossa maneira de pensar e de ver as coisas. Por exemplo, eu deveria ser uma pessoa que, pela necessidade física, eu deveria usar óculos. E esses dias me mostraram uma foto, eu de óculos. Isso faz uns 5 anos atrás, que o médico receitou. Eu tenho eu não sei lá, uns 4 graus em cada. Não é nada disso, mas eu fiquei com dificuldade de leitura próxima, ler a Bíblia próxima. E eu falei, interessante, precisa usar óculos, Tanta gente usa óculos, não tem nada errado nisso. Então, eu comecei a usar óculos. E como tudo em mim é muito leve, eu não peso muito, os óculos começaram a pesar. Eu me sentia gordão, é impressionante. E aí eu falei, mas esse negócio está estranho para mim. Eu não estou acostumado, mas eu sei que a minha limitação física vai me fazer pensar diferente. Então, eu tenho uma necessidade agora que eu preciso resolver. Ok, se é usar óculos, eu vou usar óculos, eu vou acostumar. Mas será, diga assim, será? Será que não existe uma maneira diferente de eu resolver esse problema? Muitos de nós aceitamos aquilo que a vida nos impõe sem pensarmos de que a gente pode fazer a mesma coisa de outra maneira. Então eu comecei a pensar, diga pensar, achar uma solução. E aí eu percebi que para esta geração,
Não necessariamente eu preciso usar óculos, né, no meu grau. Eu posso usar, olha o tamanho da minha letra aqui, vou mostrar para vocês. O meu iPad me permite fazer letras até desse tamanho aqui. Então, isso facilitou muito a minha vida. Uma maneira de pensar diferente, de ver as coisas diferentes, de mudar o entendimento das coisas. Por exemplo, eu não vestia como eu visto. Eu sou um pastor, né? E na minha geração, como é que pastor veste? Vocês lembram? Pastor veste terno e veste gravata e sapatinho preto, isso mesmo. E é assim que a gente vive, é assim que a gente vivia. Porém, um dia minhas filhas começaram a falar comigo: pai, por que que você veste terno? Eu falei: porque é uma norma da igreja. Mas, pai, essa norma da igreja tem algum fundamento bíblico? Eu falei: não tem, mas deveria ter, né? Deveria estar escrito lá, mas não está. Ela disse: pai, você não acha um pouco desconfortável? Obrigado, minha filha. Você não acha um pouco desconfortável todo domingo você... Ele falou: pai, você é diferente de todo mundo lá na igreja. Eu falei: é verdade. Ela falou: você gosta de usar terno? Eu falei: não, eu não gosto de usar terno. Eu uso terno porque eu quero servir os irmãos. E ela falou: mas você acha que vai fazer diferença o seu serviço dos irmãos se você tiver de terno ou não tiver de terno? Eu falei: não, acho que não faz. Ela falou: pai, por que você não faz a vida um pouco mais leve? Foi a primeira vez que eu comecei a mudar o meu pensamento. Eu posso vestir decentemente, eu não vou desonrar os irmãos, mas minha mala não vai ficar tão pesada. Se cada vez que eu vou viajar eu tiver que levar terno para a viagem, passar aquelas camisas difíceis, eu que passo minha roupa no hotel, a vida ia ficando pesada. Ontem mesmo eu estava na aliança de membresia, daqui eu ia para um casamento. Casamento você tem que estar de terno. Então eu saí de casa onde parecia que ia viajar para o polo, para não sei para onde, meu. Tanta coisa, né? Terno, sapato, um monte de coisa, um aparato todo, porque eu ia fazer um casamento. Então, mudar a maneira de você olhar para a vida. Como que a vida pode ser melhor, como pode ser mais simples, sem que você desonre as pessoas. Apenas melhorando a sua vida a cada dia. Paulo diz: mude a maneira de vocês pensarem, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer com que os pensamentos mudem os nossos valores, porque os valores estão estabelecidos na palavra, mas facilite o seu dia a dia, facilite a sua vida, facilite para você, para que as coisas possam ficar melhor. Quarto, isso aqui eu aprendi muitos anos atrás, né? Eu estava ajudando um homem que estava endividado. Eu tenho muita compaixão de pessoas endividadas, muita compaixão, mesmo. Dívida é uma escravidão terrível na vida das pessoas, e eu tenho compaixão de quem é endividado. E aí eu fui ajudar esse homem, né? Eu quero te ajudar, eu sei, posso te ajudar como viver sem dívidas. E aí, criei um plano com ele para ele pagar todas as dívidas. Ele pagou as dívidas, a vida estava boa. Passou algum tempo, ele voltou para mim e falou assim: pastor, eu te respeito muito, mas eu não consigo viver desse jeito sem dívida. Eu tenho uma saudade das dívidas, pastor. Eu tenho uma saudade das dívidas. Eu vou ter que comprar um carro financiado em 60 vezes para recuperar o tempo que eu fiquei sem dívida. E ele comprou um carro em 60 vezes. E aí eu comecei a pensar que existem pessoas, esse é um termo que você talvez já tenha ouvido ou vai ouvir, que sabotam a si mesmo. Elas fazem alguma coisa para estragar a sua própria vida. Nós focamos em vícios como álcool, droga, jogo, mas existem vícios emocionais terríveis. Pessoas viciadas emocionalmente no fracasso. E pessoas que sabotam a si mesmas, pessoas sabotam casamento, pessoas sabotam família, pessoas sabotam profissões. E eu vejo na Bíblia como isso aconteceu muitas vezes. Por exemplo, para mim, ainda conferi com a senhora, falei: amor, você acha que esse cara se auto-sabotou? Sansão na Bíblia. Sansão foi um cara escolhido, Sansão foi um cara ungido.
Sansão recebeu profecias maravilhosas. Sansão operou no poder do Espírito Santo. Mas de repente, ele começa, pelas suas escolhas, seus pensamentos, sentimentos e escolhas, ele começa a desistir daquilo que Deus tem para ele. Ele foi levantado para dar cabo aos midianitas. Mas sabe o que ele faz no final da vida? Em Juízes capítulo 16, verso 30, olha a conclusão que ele chega e ele diz: que eu morra com os filisteus. E em seguida, ele as empurrou com toda a força, as colunas, e o templo desabou sobre os líderes, sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou muitos midianitas. Não era para ele morrer. Não era para ele morrer. Mas ele sabotou o plano de Deus para a vida dele. Ele desistiu de cumprir o plano de Deus para a vida dele. Tem pessoas que sabotam seus próprios sonhos. Tem pessoas que sabotam seus projetos. Tem pessoas que sabotam seus ministérios. Ananias e Safira eram membros da igreja, irmãos da igreja. Faziam parte da comunidade cristã da igreja primitiva. Mas eles sabotaram a sua presença no meio da igreja com decisões que eles tomaram. Então, queridos, queria que você pensasse áreas da sua vida que você tem. Não são as pessoas que causam o seu fracasso, mas muitas vezes nós mesmos acabamos gerando, por causa de mentalidade que nos foi passada, por causa de histórias que nos foram contadas, nós aceitamos estas histórias, e estas histórias passam a se transformar em nossas crenças, e as nossas crenças sempre serão uma expressão dos nossos valores. Por exemplo, eu nasci na roça, e talvez alguns de vocês saibam, a roça era um lugar muito místico, que contavam muitas histórias. Lá na roça tinha lobisomem, lá na roça tinha mula sem cabeça, tinha um monte de bicharada lá na roça, e essas histórias eram contadas. Por exemplo, eu cresci numa família que ouvi sempre essa história. Na criação do mundo, Deus disse: dos 1000 anos chegará, 2000 anos não passará. Alguém ouviu essa história? Isso era uma crença. Isso era uma crença. Não tem nenhum fundamento bíblico, mas vai passando. E muitos de nós somos formados nessas crendices que passam a ter valor para nós e passam a ter comportamento. Por exemplo, eu cresci numa crença, lá na roça, que filho de pobre não estuda. Isso era uma crença que tinha lá. Só os filhos de professores, filhos de fazendeiros, filhos de pessoas bem na sociedade estudam. Mas filho de pobre não estuda. Então, quando eu fiz 10 anos, meu pai me tirou da escola, porque filho de pobre não estuda. Isso era uma crença, isso era um valor, né, na minha família. E se eu tivesse aceitado esse valor, eu estaria na roça hoje, eu não estaria aqui. Mas, de 12 para 13 anos, eu comecei a falar com meu pai. Eu não quero terminar a minha vida aqui na roça. Eu usava uma expressão, não sei se ainda alguém usavam muito na época: eu quero ser alguém na vida. Você conhece essa expressão? Eu quero ser alguém na vida. Diga assim: eu quero ser alguém na vida. Eu quero ser alguém na vida. Isso é uma frase dentro de mim: eu quero ser alguém na vida. Eu falo para vocês que estão aqui, vocês são jovens, é possível, não importa a situação que você está, mas eu quero ser alguém na vida. Outra história que diziam: filho de pobre, pobre será. Já ouviram essa história? Filho de pobre, pobre será. Isso é uma crença que vai passando de geração em geração. Então, quando eu tinha 13 anos, eu decidi, isso não gerou orgulho em mim, mas eu decidi, eu respeito, mas eu não quero ser pobre. Eu não quero ser pobre. E eu comecei a falar na minha casa, e eu comecei a falar para mim mesmo. Eu via os meus amigos todos pobres lá na roça, todo mundo pobre onde eu morava, e eu falava para mim mesmo: eu não quero ser pobre. Você pode falar: eu não quero ser pobre? Isso quase ofende a nossa crença, porque nós temos uma crença
que pobre é humilde, que pobre agrada a Deus, que pobre... Eu pergunto para você, quero desmistificar essa crença. Quantos de vocês gostariam que seus filhos não tivessem dinheiro para pagar a luz, não tivessem dinheiro para pagar a água, não tivessem dinheiro para comprar comida? Quantos de vocês gostariam de ter filhos pobres? Levanta a mão agora de manhã. Se você não quer ter filho pobre, você acha que Deus quer que seus filhos sejam pobres, sendo Ele rico, dono de tudo? Não sou a favor da riqueza do dinheiro, quero que você entenda isso. Não sou defensor dessa coisa de juntar bens na terra, mas não sou a favor da pobreza, de você não ser suprido. Eu creio que Deus quer que eu e você, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as suas necessidades. O Deus segundo as suas riquezas. Então, com 13 anos, eu comecei a falar, eu não quero ser pobre. Eu não quero ser pobre. E Deus olhou, teve compaixão de mim. E eu fui estudar, e eu fui trabalhar, porque eu não queria ser pobre. Então, irmãos, né, entenda isso. Quando você pode pensar assim, de que você não precisa sabotar a si mesmo, nem os planos de Deus para a sua vida. Você construa aquilo que Deus te chamou. E o último que eu quero falar para você hoje de manhã. Pare, vou falar desse jeito. Pare de culpar os outros. Pare de culpar os outros. Muitas pessoas, elas justificam os seus fracassos, elegendo outros e culpando os outros por causa dos seus fracassos. E você vai ver muitas pessoas na Bíblia falando isso. Pessoas sempre procuram achar alguém responsável por suas misérias. Culpar os outros não faz você inocente. Criamos histórias, crenças distorcidas da realidade, e às vezes baseada na nossa realidade, e contamos a nós mesmos repetidas vezes, a tal ponto que nós acreditamos nas nossas próprias histórias. Para mim, uma coisa muito triste é uma pessoa que conta mentira e ela acredita nas suas mentiras. Eu já vi pessoas assim. Ela inventa uma mentira, ela conta uma mentira e ela acredita na sua mentira, ainda que a realidade a desminta. Mas ela acredita. Existem pessoas que criam histórias acerca de si mesmo. Eu não estudei porque meu pai e minha mãe. Eu não estudei, eu não consigo dar conta, né, disso, pagar minhas contas porque o meu patrão paga muito pouco. Sempre tem alguém culpado de um fracasso. Nós acreditamos em histórias mentirosas, ou às vezes elas podem ter uma realidade, mas elas não justificam o que nós estamos fazendo agora. Eu nasci numa família que repetia a história, nós somos pobres. Eu ouvi isso da minha mãe, eu ouvi isso do meu pai, eu já falei isso para vocês, nós somos pobres, nós somos pobres. E quando eu assumi essa igreja, eu ouvi a mesma coisa, nós somos pobres. Nós temos que pedir dinheiro para a primeira igreja, que a primeira igreja é rica. E nós éramos filhos da primeira igreja, e a nossa igreja é pobre. E porque nós somos pobres, a gente é pobre. E porque a gente é pobre, a gente é pobre. E nós vamos repetindo histórias. E nós vamos acreditando nessas histórias. Tem um homem que ouviu isso na sua família, ainda no livro de Juízes. O nome dele é Gideão. Deus veio e falou com Gideão: Gideão, eu escolho você para ser o libertador de Israel. Eu escolho você para servir a comunidade aonde você está. Eu escolho você para servir o meu povo. Olha a resposta dele. Ele disse: como posso eu libertar Israel? Minha família não é importante em Manassés. E eu sou o menor da minha casa. Eu não posso. Olha a minha origem. Olha de onde eu venho. Eu não posso, Senhor.
Eu tenho uma história que eu ouvi. Certamente ele ouviu desde pequeno. Nosso clã não é importante. É impressionante como pessoas geram crenças nos seus filhos. Quando começam a dizer, fulano não gosta de nós. O tio rico da cidade não gosta da nossa família porque a gente é pobre. E nós vamos criando histórias em torno das situações que nós vivemos. Hoje, quando Samuel estava falando de gratidão, quantos filhos foram criados ouvindo de seus pais que a razão do fracasso deles era o baixo salário, que alguém não lhe paga o que devia? E aí você vai criando uma cultura de ingratidão. A cultura de ingratidão, ela gera uma cultura de rebeldia. E uma cultura de rebeldia, ela traz sofrimento para todas as pessoas. É impressionante, irmãos, né? Você não, Samuel falou muito bem, você não valorizar aquilo que você tem e sempre ficar culpando os outros. Eu sou irritado no trânsito por causa dos outros. É eles que jogam um carro em cima de mim. E por isso que eu sou irritado. Você é irritado porque você é irritado. Só isso, não é por causa dos outros. Você é irritado porque você é irritado. É aquele ladrão que põe o revólver e diz assim, olha, tem desemprego no Brasil, a única coisa que eu tenho que fazer é roubar. Você tem que repartir comigo o que você tem. Está sempre justificando. Sempre contando histórias. Por quê? Não, eu ouço isso muito na igreja. Pastor, eu sou assim por causa do meu marido. Casei com traste. Se eu tivesse casado com um homem bom, era mas pensa numa coisa ruim. E quantos maridos dizem, pastor, se eu tivesse casado com uma mulher de Deus, eu era, mas aquela mulher, pastor, não tem jeito. Filhos, a mesma coisa. E Gideão disse, eu não posso. Ele contou uma história, ele repetiu uma história. E quantas vezes nós repetimos uma história e nós acreditamos nessa história e não conseguimos ser aquilo que nós realmente gostaríamos de ser. Firmamos fortalezas nos nossos pensamentos em relação a nós mesmos, a nossa imagem, aquilo que fomos chamados para fazer. Falamos, não posso dar conta, como é que eu vou fazer isso? Temos, muitos de nós, uma imagem que projetamos nos outros. É impressionante, eu aprendi isso aconselhando. Tem muita gente, é impressionante. Um dia, principalmente as pessoas que ficam magoadas com você, às vezes elas usam você como espelho para jogar a imagem delas em você e dizer que você quer. Um dia eu estava corrigindo uma pessoa, e aí ela ficou muito chateada comigo. E aí ela espalhou uma história. Ela falou, todo mundo nessa igreja acredita no pastor Odilon. Acho que ele é um cara mais honesto. Só eu sei que esse cara é um ladrão. Só eu sei. E eu vou mostrar para essa igreja que esse cara é um ladrão. Eu virei um espelho. Pela graça de Deus, nunca tive problema com isso. Meu pai me ensinou na universidade desde cedo. Mas ele tinha problemas sérios na área de roubo. Então ele disse, você é ladrão. Uma outra vez, um bem pervertido moralmente, ele disse para mim, eu sei que você gosta de pornografia. Eu já entendo, eu só sou um espelho. Eu falei, é bom você confessar esse pecado logo. Muitas vezes as pessoas vão usar você como espelho daquilo que está projetado, que ela acredita que não é ela, porque ela terceiriza a sua culpa. Cuidado com o que você fala em relação aos outros. Eu vou terminar
contando duas histórias bíblicas de como pessoas lidaram consigo mesmas diante dos problemas que tiveram. Primeira delas, os dois estavam com enfermidades. Os dois estavam lidando com doença física. O primeiro deles, doente por muitos anos, a Bíblia diz 38 anos. João capítulo 5, verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, tinha um tanque em aramaico que chama Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Diga 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. 38 anos. Qual a resposta que ele dá para a falta de cura dele? Ele disse: ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Ninguém gosta de mim. Eu já vi tanta gente ser curada aqui, mas ninguém da minha família me ajuda. Ninguém quer me ver curado. Ninguém estende a mão para mim. Terceirização. Ninguém. Eu não tenho ninguém. E eu gosto que Jesus usa de misericórdia para todas as pessoas. Jesus vai curar esse homem. Mas a gente aprende que ele não precisaria ter ficado 38 anos inválido para receber uma cura. Se ele parasse de culpar as pessoas. E talvez ele mesmo pudesse fazer alguma coisa. Quem sabe, se tem 38 anos, ele podia ficar bem pertinho ali. Em vez de deixar a cama mais longe, deixar a cama do ladinho. E a hora que a água, ele só se vira, faz alguma coisa e cai dentro d'água. Era preferível morrer tentando do que ficar culpando os outros por 38 anos. Tem uma outra mulher que a Bíblia vai contar a história. Essa mulher, 12 anos, sofria de uma hemorragia, Mateus 9, verso 20. E essa mulher chegou por trás de Jesus, tocou no seu manto, porque ela falava consigo mesma. E ela dizia para si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a tua fé te curou. E desde aquele instante aquela mulher ficou curada. Ela não culpou ninguém. Ela disse, falou consigo mesma: se eu tocar nele, se eu fizer a minha parte, algo sobrenatural vai acontecer. Sobrenatural vai acontecer. Ao invés de ficar culpando pessoas, que você ganha pouco no seu trabalho, que você é injustiçado, se aperfeiçoe, faça cursos, seja o melhor profissional da sua empresa, seja o primeiro a fazer hora extra, seja o primeiro a não reclamar de nada. Chame para si a responsabilidade, a possibilidade de ser e de fazer diferença onde você está. Na sua casa, se as coisas estão difíceis, até agora você culpou alguém, sua esposa, seus filhos, chame a responsabilidade para si e diga: Deus, me ajude a mudar, me ajude a ser solução nessa casa e não problema nessa casa. Quando Jesus disse, o segundo mandamento é: ame os outros, mas ame a si mesmo. Esteja de bem com a sua vida, goste de você, alegre-se com você, ria de você mesmo. Eu sou uma pessoa muito divertida na minha casa. Falei para a minha equipe essa semana, eu costumo dar apelido para todo mundo na minha casa. Do apelido, a minha casa é uma casa muito divertida. Muito divertida. Minha casa é uma casa risonha.
É uma casa, eu amo voltar para casa. Eu amo estar com a Sinorá, amo almoçar com a minha turma toda hoje lá. Eu amo estar com a minha casa. Eu gosto de mim. Eu precisei trabalhar comigo para poder viver bem. Eu precisei lidar com a minha magreza, como alguns precisam lidar com a sua gordura. Eu me divirto comigo mesmo, porque senão eu vou ter traumas quando eu vejo esses homens bombados nas academias, chegam perto de mim aqueles músculos, e eu faço muitas brincadeiras comigo mesmo, na minha casa, porque sou curado. Eu me divirto com a minha idade, né? Eu me divirto com a minha velhice, lido bem com isso, gosto do que vivo, gosto gosto de ser aposentado, gosto de pegar aquela carteira desse tamanho e pôr no vidro do carro, idoso, acho legal aquilo. Enquanto os outros estão procurando vaga, eu estou lá, né? Aí desce do carro um velhinho bem enxuto, eu acho legal. Quero curtir a vida, não quero ser um velho amargurado. Encerrei um ciclo, quero começar outro agora. Quero começar bem. Vou no Clube do Tempo, me divirto com os velhinhos. Fico falando para eles, quero levar agora umas promoções lá, né? A gente vai fazer, quero sugerir os roteiros de passeio para eles. Eles vão para Gramados agora, eles aproveitem mais. Falei, vou criar um roteiro. Vamos visitar o Jardim da Saudade, vamos visitar o Vaticano, vamos fazer um roteiro na cidade. A gente tem que aprender a viver a vida. A gente tem que aprender a desfrutar da vida e não suportar a vida. Tem que aprender a gostar da vida. Tem que cultivar bons hábitos. Eu sempre ouvi falar que velho é resmunguento. Vocês já ouviram essa expressão? Você gosta de velho resmunguento? Diga, Deus me livre. Você quer ser um velho resmunguento? Diga, Deus me livre. Você quer ser uma velha resmunguenta? Diga, Deus me livre. Então eu preciso criar bons hábitos. Se a velhice vai gerar em mim hábitos de reclamação, eu preciso vigiar e colocar na minha vida, né, hábitos de gratidão e não de reclamação. Crie bons hábitos. Eu tenho bons hábitos na minha casa. Agora eu precisava terminar de preparar essa palavra e fiz uma coisa que é um hábito ruim que eu não tenho. Na nossa casa, quando a gente termina a refeição, cada um pega o seu prato, os seus talheres e leva na pia. Isso é um hábito bom. Tem gente que tem hábitos ruins. Cada um deixa aquela montoeira lá e ninguém faz nada. Já que você tem que criar um hábito, crie um bom, para que você vai criar um ruim? Nós temos hábito na nossa casa, o último que levanta, arruma a cama. É um hábito nosso. E hoje eu levantei atrasado, falei, Jesus amado, estou com tanta coisa para fazer. Aí eu ia pedir, senão não vai arrumar a cama tranquilo. Mas é tão bom quando você consegue dar conta de bons hábitos. Eu falei, eu não vou gastar 2 minutos para arrumar a cama. Então deixa eu arrumar, porque eu crio uma imagem boa diante da minha esposa. Ela diz, meu esposo é legal. Ele arruma a cama, ele tira a louça, ele lava, passa, cozinha. Não faço tudo isso. Minha esposa queria, o teu faz, né? A minha esposa fala, puxa vida, eu tenho que ajudar a mulher a lavar a louça. Eu acho legal, porque domingo junta muita louça. Eu falei, amor, eu vou te ajudar todo domingo. Eu vou te ajudar a lavar a louça. Todo domingo. E até durante a semana. Amor, eu comprei uma máquina de lavar. Crie bons hábitos na sua casa. Crie bons hábitos na sua vida. Goste de você. Esses dias um amigo meu do Brasil, né, uma turma famosa que eu estava com eles, ele falou, Odilon, você é um cara tão bem fisicamente, por que você não pinta os cabelos? A única coisa assim que fala que você está meio passado mesmo é seus cabelos. Eu falei, se tem uma coisa que eu amo é os meus cabelos. Eu gosto dos meus cabelos. Porque para eles chegarem nesse nível, vocês me deram muito trabalho. Não, brincadeira. Provérbios 29. 20, o que é que diz lá?
A força. Olha só, está na Bíblia. A beleza dos jovens é a força, mas a beleza dos velhos é os cabelos. Quando tem, né? Porque às vezes não tem. Eu olho para minhas rugas, eu falo, meu Deus, estou tão bonito quanto um maracujá seco que às vezes tem lá em casa. Eu curto isso. Agora dei para inventar que estou ficando barrigudo. Acho legal. Verdade. Cada um tem o seu jeito. Eu engordei um pouco, estou pesando 60 quilos pela primeira vez na vida. E pela primeira vez na vida, a barriga encosta na cinta. Estou feliz demais, porque antes não sentia barriga. Agora sinto. Aprenda a sorrir. Aprenda a sorrir. Né? A Áurea está sem dente, eu ri dela. Ria sem dente mesmo, Áurea. Vai pôr os dentes. A Áurea me disse que vai me ensinar eu cantar no coral. Estou querendo aprender com a Áurea. Vai ser legal eu cantando. Tem que aprender a viver bem. Jesus disse, ame os outros, ame a Deus, mas ame a si mesmo. Goste de você. Não seja orgulhoso, seja humilde. Lide bem com você. Vai para a academia, se você puder. Não tanto por beleza, mas vá por saúde. Vivemos numa sociedade urbana, não conseguimos muito correr na rua, pedalar. Tem que achar um lugar. Eu quero fazer uma academia aqui na igreja, agora está tudo em paz. Você sabe que eu não quero, tenho um senso do ridículo, eu já tenho. Mas eu quero ter uma academia para motivar na minha geração a ter saúde, a gente viver bem. Ao invés de dói aqui, dói ali, você estica para cá, estica para lá. Eu quero uma academia que não precise música, estralo dos ossos da velharada vai ser o nosso som lá. Estica para cá, para lá. Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de pensar. A igreja precisa ser um lugar de vida, não um lugar de mundanismo, não um lugar não, mas que as pessoas gostem de jogar bola, né, João? João joga comigo. O Fábio jogou no outro time, dei um coro no time dele semana passada. Eu gosto de jogar bola. A gente não briga, quase nunca, de paz. João, você tem quantos anos, João? 66 anos. Joga que nem um menino, saudável. Parece o Falcão, que jogava no Internacional, aquele cara. Acho legal. Entendeu? Toda segunda-feira, eu anseio por estar lá com vocês. Vou ficar 2 semanas sem jogar agora. Mas gosto, jogo com os meninos, jogo com os velhos. Não é uma questão de impressionar, querer criar uma performance que você não tem. Mas é viver a vida. Tem um irmão, o irmão Ariston, tem 71 anos. E só enxerga no olho, mas pensa no bem que joga. A gente nunca sabe para onde ele está olhando, então ele é demais. O Elias, cadê o Elias? O Elias joga comigo. O Elias tem quase 90 anos, o Elias da Zilda, brincadeira. E 2 moram no coração. Você entendeu? Às vezes a gente pensa que ele está bem fisicamente, é que trava a molinha, ele não para, vai que é um... Eu gosto disso. A igreja precisa ser um lugar onde a gente fique saudável, não só no nosso espírito, no nosso corpo e na nossa alma. Deus quer te levar a níveis mais altos. Eu gosto desse pessoal do pop. Eu gosto de ter vocês aqui. Eu espero que eu e os irmãos sejam inspiração para vocês. Tem chance para vocês. Tem muitos meninos aqui, novos, homens de meia idade. Vocês podem reconstruir a família de vocês. Vocês podem vencer na vida, porque vocês foram feitos do mesmo pó da terra que eu e todos nós para vencer. Deus te deu sabedoria. Você fez algumas escolhas erradas, mas agora você pode fazer escolhas certas. Você desenvolveu hábitos errados, agora você pode desenvolver hábitos corretos. E Deus vai te abençoar. E a gente vai ter coisas extraordinárias, não é verdade? A chance é para todos nós. Enquanto estamos vivos, temos chance. O reino de Deus veio para fazer isso. Diga não à depressão. Diga não à depressão. Diga não. Alguns precisarão desacelerar. Seu ritmo é muito acelerado. O meu ritmo é muito acelerado. Eu preciso desacelerar um pouco. Mas alguns precisam acelerar um pouco mais o seu ritmo, para que a vida
realmente vale a pena.